Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? É, Vamos começar daqui a pouco uma live com a queridíssima professora doutora Tatiana Takeda, minha professora, uma professora muito querida, aprendo muito com ela. Eu faço, não sei se vocês sabem, eu faço pós-inclusão e direitos da pessoa com deficiência e ela é uma das minhas professoras no curso. Então, estou esperando a Tatiana entrar para nós podermos começar a falar, tá bom? Hoje nós vamos falar de um tema muito preocupante com a maioria dos pais, principalmente dos pais das pessoas com deficiência, das crianças com deficiência, que é o bullying. A professora Tatiana é uma grande especialista no tema, inclusive ela tem cartilha publicada sobre o tema, então eu achei interessante trazê-la para falar com vocês sobre esse assunto. Deixa eu ver se a Tatiana já está aqui. Aqui, vamos lá. Vamos esperar ela entrar. Só um minutinho, pessoal. Ela já entra. Cheguei! Ai, tudo bom, Tatiana? Tudo bom, Letícia? Como é que estão as coisas? Mudei meu escritório hoje. E daí Ah, tô dando luz no lugar novo. tá ótimo. Tá com E uma aí, sombra. vamos falar de bullying hoje? Vamos sim. Então, eu tava falando pro pessoal, tava apresentando você, tô falando que para eles que você é minha querida professora que eu faço pós. E nós nos conhecemos por meio da pós. Apesar de nós duas atuarmos e trabalharmos na causa há muitos anos, eu só fui conhecê-la quando eu fui procurar a pós-graduação, Quando né? virou minha aluna? Quando eu virei só aluna, é verdade, né? As coisas, acho que é para quando são para as pessoas se encontrarem, elas se encontram, né? No momento certo, né, Letícia? Ixi, só um minutinho, Tatiana, que travou, deixa eu ver. Voltou? O meu tá ok. Ah, o meu travou. Vamos lá. É, Você gostaria de se apresentar, falar, porque seu currículo é vasto, né? Então, pessoal, eu sou a professora Tatiana Takeda, eu sou do Goiás, né? Moro aqui em Goiás. E aqui a gente participa de algumas comissões, né? Eu sou da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB de Goiás. Também sou vice-presidente da Comissão de Inclusão Social e Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Instituto Brasileiro de Direito de Família, aqui em Goiás. E a nível nacional, eu sou membro da Comissão Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB. E a gente está aí nessa luta já tem um bom tempo, né? Nessa luta aí contra preconceito, discriminação, bullying. E eu acabei virando professora dessa área, né? Eu já era docente, eu sou docente já há 15 anos, e acabei me enveredando para o lado dos direitos da pessoa com deficiência quando eu me vi mãe de uma criança com deficiência, né? Eu acho que nada acontece por acaso, né? E aí eu mudei meu estilo, mudei minha área e hoje estou aqui dando aula dos direitos da pessoa com deficiência. Eu tenho, como a Letícia havia falado, eu tenho uma cartilha que se chama Direitos dos Autistas, uma história contada, ela é gratuita, está lá no nosso site. E temos também eu sou coautora e revisora da Cartilha dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB de Goiás, né? E temos aí parceria aí como coautora em alguns livros sempre sobre inclusão, né? Que é o trabalho que hoje a gente está trabalhando muito porque padece, né? Nós estamos aí na luta, querendo formar muitos multiplicadores, muitas pessoas que queiram atuar nessa área, né? E parece que a gente está conseguindo. Eu estou feliz. Eu acho que nos últimos tempos a gente tem conseguido arregimentar bastante pessoas. É igual eu falo para todo mundo, que depois de eu te conhecer, eu comecei a praticar uma premissa. A gente tem que somar para multiplicar, né? Exatamente, exatamente, né? Até Tá? porque quando nós somos poucos, tem Sim, gente que tem aquela ideia que acha que tem que ser poucos naquela área para ganhar dinheiro. Ó, gente, para sim. início de conversa, essa área não dá dinheiro. Né? Para início de conversa. Ó, E para continuar a conversa, é uma realização profissional muito grande.
né? E eu tenho certeza que pessoas que são ligadas a essa área, e elas ainda têm, assim, uma realização melhor ainda, né? Não, e eu acho que essa área que você, a área que você mais pratica, qual é o fundamento básico do direito, que é a função social, né, do direito. É a área que você Fundamental, né? consegue praticar a função social da aplicação do direito, né? Então vamos lá, Tatiana. Bullying. Vamos sim. Bullying. Pode vir, gente. Pode fazer as perguntas que vocês quiserem. Como é que a gente pode... Primeiro, quais os tipos de bullying que existem? Existem não só uma forma de bullying, existem outras formas. Como é que funciona essa parte? Então, hoje nós temos classificados dentro. A gente. Pode começar do início? Para a Pode. gente ser mais didático aqui? Primeiro, vamos explicar para o pessoal o que é bullying. O conceito de bullying, né? Sabe por quê, gente? Aí alguém pensa assim, ai meu Deus, lá vem ela falar de conceito, Deus que me livre, né? Mas não é isso. A gente a gente ouve rádio, a gente assiste televisão e a gente percebe que se empregam equivocadamente o termo bullying várias vezes. Então eu vou dar uma dica aqui para que vocês nunca mais errem essa questão do bullying, né? A gente tem uma lei, que é a Lei 13.185 de 2015, que ela nasceu como sendo a Lei de Combate ao Bullying, só porque ela não se chama assim, né? Ela se chama Lei de Combate à Intimidação Sistemática. Então, pessoal, quando vocês lerem intimidação sistemática, isso quer dizer bullying. E aí a lei deu um conceito, e nesse conceito que eu vou ler para vocês, não tem jeito de errar. Vocês não vão mais empregar esse termo de forma equivocada. Olha só, lá logo no início, a Lei 13.185 de 2015, ela diz assim, olha, que bullying é todo ato de violência física ou psicológica, intencional e repetitiva, que ocorre sem motivação evidente, praticado por indivíduo ou grupo contra uma ou mais pessoas com o objetivo de intimidá-la, agredi-la, causando dor e angústia à vítima em uma relação de desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas. Ah, Tatiana, eu sou TDAH igual a você. A hora que você estava na metade do conceito, eu já esqueci já o que estava escrito para trás. Olha só, eu quero que vocês se atentem a duas questões aí que a Letícia já aprendeu e ela não erra mais, né, Letícia? Olha só. Primeiro ponto, repetitivo. O bullying, pessoal, ele é repetitivo. Se for ações isoladas, aquilo não é bullying, tá bom? Então, para a gente poder falar, ah, sofri bullying, meu filho sofreu bullying, ah, o menino tá fazendo bullying com o outro. Tem que ser ações repetitivas, tá ok? Segundo requisito que você vai ponderar aí na hora de dizer. Célia, 13.185 de 2015. Segundo requisito que você tem que analisar é esse desequilíbrio de forças entre as partes. Pessoal, no bullying você tem o forte e você tem o fraco, tá bom? Ah, Tatiana, quer dizer que tem um grandão e um pequeno? Não, porque a força, ela não é só física. A maldade mental, né? Ela pode ser um bichinho pititiquim, né? Fazendo bullying com um grandão. Pode muito bem, né? Então, você percebe ali que o grandão, de repente, ele é aquela pessoa muito tímida, ele é aquela pessoa mais assustada, e o pititiquim não, ele é pior do que o cérebro do pink cérebro, né? Ele é danado. Então, a gente tem que analisar esses dois requisitos. Primeiro, se houve repetição e segundo, se há desequilíbrio de forças, ok? Então, nunca mais o pessoal do que segue o Crianças Especiais vai empregar o termo bullying equivocadamente. Isso aí, gente. Então, vamos partir para frente? O que algumas pessoas confundem é que, por exemplo, aconteceu uma briguinha entre o filho e outra criança na escola. As duas fez bullying. É bullying. Tem que aplicar esse conceito mesmo que você disse, aplicando esses dois conceitos, porque senão não configura bullying, né? E não dá para... Exatamente. E não esquece não, pessoal. Não esquece que isso aí é fácil. Agora vamos complicar. Agora a gente vai complicando um pouquinho, né? Aí a Letícia me pergunta, existem tipos de bullying? Sim, nós temos tipos de bullying, né? Nós temos 8 tipos de bullying,
tá ok? Eu vou mostrar minha unha assim hoje, né? Geralmente eu escondo. Hoje eu vou mostrar porque eu fiz, né? Então não tem problema hoje eu mostrar. Então, lá no artigo 3º da Lei 13.185 de 2015, o legislador, ele colocou quais são os tipos de bullying, tá? A Célia está perguntando ali, pode acontecer na empresa? Pode, Célia, mas a lei de combate à intimidação sistemática que nós temos, ela fala de escolas, clubes e agremiações. Então, ela vale para esses ambientes, tá ok? Então, vejam bem, o artigo 3º, ele vem dizer o seguinte, que esses 8 tipos de bullying, eles são os seguintes, vamos lá. Verbal, né? O que seria o bullying verbal? O verbal é aquele de insultar, de xingar, né? Gente, de fazer apelido pejorativo. Agora eu pergunto para voz me ser, Letícia. Quando você era aluna, você botou apelido em alguém? Você acredita que esses dias eu tava pensando em e eu achava que ela parecia um telefone, porque o nome da menina é de Tinky Winky. Eu tava lembrando dela. Não, mas Pois é. eu era discreta, eu botava os apelidos e não contava para as pessoas. Eram porque eu sofri bullying, né? Eu sofri bullying na escola. Me chamavam, eu era tão magra, mas tão magra que me chamavam de joelho. Eu era joelho. Olivia Palito? Não, era joelho mesmo. O cabelo era meio anos 80, então era medusa. Então eu sofri muito. Não, eu sofri muito. Eu precisei de acompanhamento. Então, psicopedagogo, tudo. Então eu sei, efetivamente, eu sofri mesmo bullying. Então eu Sim. sei que é isso. E esses Mas apelidos pejorativos, mas os apelidos pejorativos, Letícia, são aqueles que machucam, sabe? Aquele apelido que machuca. Gordinho, baixinho, cabeça de vassoura, sabe? De repente, se aquela pessoa que está recebendo aquele apelido, e ela não está nem aí, nem configura o constrangimento, né? Nem configura, né? Eu lembro do meu irmão com os amigos dele, ô seu macaco, sabe? Assim, eles conversavam assim, ninguém não estava nem ninguém. aí. Mas agora, a partir do momento que aquele apelido pejorativo, ele vem com aquela intenção maldosa, e a pessoa que recebeu se ofende, aí sim, nós temos bullying. Isso é bullying, né? Caracterizamos aí o bullying. O que eu acho interessante é que muita gente vira assim e fala: mas isso acontecia há anos atrás e nada acontecia. Hoje, se a gente parar para analisar, quantas pessoas estão fazendo terapia em decorrência daquilo que passou na adolescência? Que as pessoas não divulgam muito isso. Exatamente. E Você outra coisa, antigamente as pessoas tinham mais vergonha de dizer que não gostavam daquilo. O pessoal simplesmente engolia eu, aquilo. eu chorava, sofria. Gente, a gente não falava de bullying naquela época, porque se a gente falasse, o menino talvez ele fosse dizer assim, olha mãe, eu tô sofrendo isso e isso, né? É. Agora não, naquela época não tinha isso. Eu vou falar com Né? a professora. Não fala com a professora que vai ser pior. Era bem por aí mesmo. Ficava com vergonha, ficava mais constrangido de contar. Sim. Era um constrangimento duplo, Não, por né? isso que você fazer um acompanhamento, porque eu passei por uma equipe multidisciplinar na época, nem se falava nisso. Era um tratamento experimental na época. E por conta disso, porque por isso eu acho que é tão importante para mim poder falar de bullying. E por conta disso, elas me explicaram que eu não precisava querer ser amiga das principais da escola, eu podia ter outros amigos. E quando eu desmistifiquei aquelas pessoas, os mitos da escola, e comecei a ter amigos de outras tribos, de outras turmas, minha vida fluiu e a minha vida seguiu, né? É Então, isso aí. Eu também eu era bem uma aluna coringa, né? Eu me dava bem com todo mundo na sala, desde as patrícias até o pessoal da bagunça, né? Eu me dava bem com todo mundo. E hoje a minha filha é desse jeito, eu acho o máximo. E olha só, aí a gente falou do bullying verbal, que é xingar, insultar e colocar esses apelidos aí pejorativos. Mas a gente também tem o bullying moral, tá? E o bullying moral, ele vem em decorrência da difamação, da calúnia, quando a pessoa maldosa ela começa a disseminar rumores na escola por maldade, né? Isso é o bullying moral.
E isso, como tal qual como está lá no conceito de bullying, ele causa uma dor, uma angústia para aquela pessoa que está sendo vítima. Imagina, gente, uma criança. Por quê? Eu estou falando uma criança porque às vezes o adolescente ele já sabe se livrar mais disso. Adulto nem se fala, mas uma criança, para ela é muito difícil. Ela não entende, né? Quando ela é deixada de lado pelos colegas, ela não entende. Quando ela tem uma deficiência, quando ela é diferente, né? As nossas crianças com deficiência, elas são potenciais vítimas de bullying, né? Quem não sabe aqui, eu tenho um filho autista. E o meu filho, obviamente, já sofreu bullying, já foi muito discriminado por conta das condutas diferentes que ele tem, né? Tá lá na fila da escola. Uma vez eu fiquei assistindo lá do lado de fora. Lá eles antigamente cantavam o hino nacional na sexta-feira, depois passou para segunda-feira. E na segunda-feira deu para eu ficar um pouquinho para eu ver. E aí eu tô lá do lado de fora da grade, aquele monte de menino na fila, todo mundo para cantar o hino nacional, e eles colocaram o Theo na frente, né? Sempre coloca ele na frente, colocou ele na frente. Começou a tocar o hino, gente, esse Theo dançava. Esse Theo dançava. E ele dançava, sabe? Ele dançava, todo mundo lá, né? Fazendo a posição e o Theo dançando. E aí eu via os coleguinhas olhando para ele, apontando e ficava fazendo assim, tipo assim, eu não dava para eu escutar do que eles chamavam ele, né? Mas assim, eu via nitidamente que os comportamentos diferentes do Theo, eles fazem com que os colegas olhem de forma diferente. E quando a gente fala de diferente, a gente pode enxergar isso também nas faixas etárias. Quando você está com os meninos lá do infantil, esse preconceito, essa discriminação, ela é menor, ela é bem menor, porque a criança pequena ela não enxerga aquelas diferenças, né? Ela tende a não enxergar. Só se o ambiente que ela vive é tão contaminado, né? Que aí de pequena ela já tem aquele ranço, né? Pelo que é diferente. Mas você percebe esse bullying, principalmente, quando a gente entra no ensino fundamental. Que os meninos já estão lá com 6, 7, 8 e assim vai. Aí você percebe que à medida que as séries vão vindo, a maldade vem junto, crescendo, né? É proporcional às séries, né? Aos anos. E nós temos muito isso. E esse bullying moral é muito comum entre esses meninos do ensino fundamental. Gente, tem um outro bullying, que é um bullying, assim, muito preocupante, principalmente quando ele acontece com crianças, que é o bullying sexual, tá? Assediar, induzir e abusar. Acontece do coleguinha do sétimo ano abusar do coleguinha do terceiro ano. Isso acontece. E, olha, a gente tem que tomar muito cuidado em conversar sempre com a escola, porque banheiro de escola, gente, acontece de tudo. Então, assim, eu gosto sempre de alertar as pessoas que estão assistindo, os pais que estão assistindo. Banheiro de escola acontece tudo, então tem que tomar muito cuidado. A escola tem que estar sempre muito atenta, principalmente com os nossos meninos. Os nossos meninos, né, que não têm maldade, nossos meninos que às vezes, por vezes, são não verbais. Os nossos meninos que às vezes são verbais, mas possuem aí uma timidez muito grande, né? Então, tem que tomar muito cuidado com essa questão aí do banheiro. Quando a gente fala de bullying sexual, geralmente acontece lá. Inclusive, as pessoas até desconhecem esse bullying sexual e elas acham que é outra coisa, né? Acham que é sério e nem sabem que isso configuraria bullying também, né? Exatamente, é o coleguinha que aprende com o irmão, que aprende com o primo, sabe-se lá se aprende com o pai, né? Ou com o padrasto, não sei com quem. E aí começa, né, aquilo dentro da escola e quando você vai falar quantos são as pessoas que a gente vai assistir reportagem, alguma coisa assim, e elas falam, quando eu era criança, um colega meu abusava de mim na escola. Né? Eu já vi muitas reportagens nesse sentido. Aí a pessoa fala, mas eu não entendia. Por quê? Você era pequeno, né? Você tá lá com 6, 7, 8, 9 anos. Passa batido, né? E temos também aí o bullying social. O que seria o bullying social? É você ignorar o seu colega, é você isolar, excluir o colega.
É engraçado que esse bullying social, ele é muito praticado por meninas. Sim, As menina, meninas têm mais chances de fazer bullying do que os meninos, né? é, Os meninos é mais fácil eles fazerem o bullying físico, o sexual, eu acho né? intrigante, né? Porque por mais, às vezes, você ensina, as meninas fazem isso, né? Eu Faz a vejo, Carla aí. Oi, Carla, tá boa? bom, Carla, e eu vejo muitas meninas, assim, de 10 anos, 10, 12 anos, elas simplesmente ignoram a amiga. Eu tive um caso que a pessoa não tinha deficiência, mas num caso que eu tive ciência, eram 10 meninas na classe, a menina convidou 9 para o aniversário. É bem complicado, né? Isso acontece muito com os nossos filhos que possuem deficiência. Quantos deles foram os únicos da sala deles que não receberam o convite para ir para a festinha? Filho neurotípico, eu não consigo entender, eu não consigo ver, eu não consigo vislumbrar isso, porque eu sempre eu falo que eu fui criada no mundo paralelo, talvez um mundo até ideal para as pessoas com deficiência. Fui criada num mundo onde não se via isso. Eu fui criada no mundo onde eu jogava basquete com uma menina com deficiência nas mãos. A mão dela tinha falta de oxigenação e ela jogava basquete no meu time e fazia parte do meu time de basquete criada com crianças com paralisia cerebral, com síndrome de Down, tudo junto lá no. Tava tudo bem, a gente brincava e brigava tudo igual. Eu fui criada num mundo totalmente diferente, né? Eu tenho uma intimidade muito grande com o pessoal da deficiência visual, né? Sim. Desde a antiga sexta série, a gente tinha um grupinho, né? Na sala, eram 4 pessoas com deficiência visual e eu lá no meio. E a gente ficou 3 anos juntos, no mesmo cantinho, os 4 e eu lá junto com eles. Era muito bacana. Eu acho que foi um dos primeiros passos que eu tive aí Mas sobre nesse mundo da inclusão. a gente quer que seja natural para as pessoas, Era que a gente natural, para mim era natural. E eu gostava de ficar com eles. que ninguém precisa ensinar, que as coisas sejam natural para que não tenha preconceito, para que eles não passem por nada. Na época, eu aprendi até a escrever em braille. Eles me davam raclete e eu Ah, é? sabia o alfabeto. Assim, eu conseguia escrever devagarzinho, né? Porque eu tinha que juntar uma letra na outra, né? Eu conseguia escrever devagarzinho. Hoje eu esqueci tudo já, né? Mas na época foi um aprendizado sensacional para mim. Na E época eu aprendi aí, mais. Se eu fazer o alfabeto inteiro. a Célia está aqui perguntando, doutora, como não enquadra na empresa? Ô, Célia, a gente está falando da lei da lei de combate ao bullying, tá? A lei de combate ao bullying, ela não vai para o ambiente de trabalho, ela fica só nos clubes, nas escolas e nas agremiações. O legislador, ele não fez uma lei específica para o ambiente de trabalho. Mas se você for lá na legislação do direito do trabalho, a gente estuda sobre o assédio moral, né? A gente estuda outras questões que podem aí ser aplicadas lá naquele ambiente de trabalho, tá bom? E aí, seguindo aqui, a gente também tem um bullying que a gente chama de bullying psicológico. O que seria esse bullying psicológico? Seria você intimidar, amedrontar, sabe? Quando você tenta manipular a pessoa, né? Você tenta ali dominar, aterrorizar aquela pessoa. Esse é o psicológico. O psicológico também ele é muito grave, porque você entra muito na cabeça da outra. E olha, é a meninada mais esperta que consegue fazer isso. Viu? Aqueles menininhos mais ardilosos são os que conseguem fazer isso, né? E aí, gente, tem um outro também que é o físico, né? Que eu falei que é muito comum em meninos, né? Olha só, o bullying físico, ele se caracteriza por chutes, socos, é questão de bater no outro mesmo, né? Então, se nós temos um desequilíbrio de forças com repetição, o menino tá apanhando sempre, é bullying físico. Tá bom? Isso aí é bullying físico. Seguindo aqui, bullying material. Esse bullying material, ele acontece bastante também. É quando os coleguinhas roubam, furtam, né? Ou destroem os pertences daquela pessoa que está sofrendo bullying. Ele compra alguma coisa, vai todo mundo, o coleguinha já pega, joga para o outro, ri e quebra.
Aí o coleguinha chega com um caderno novo no outro dia. No primeiro dia destrói o apontador dele. No outro dia destrói o caderno dele. No outro dia rasga o uniforme, risca o uniforme, pisa no pé. Ah, o tênis é novo. Vem cá, vamos batizar esse tênis. E vai lá e... Isso aí, né, é o bullying material. Porque tem aí uma questão aí de apropriação, né, ou destruição. Tá bom? E por último, e eu acho que esse dá para falar também bastante, né? É o virtual, é o cyberbullying, que nunca foi tão comum. Nossa, ainda mais Gente, nessa. Tá absurdo os abusos que nós estamos vendo. exatamente. De discriminação com pessoas com deficiência, de gente se empoderando do mal, fazendo maldade. E Tem mesmo demais. dentro de casa, aqueles 5 minutos que você deixa seu filho sozinho mexendo na internet. Teve uma mãe no grupo, nós temos um grupo, querido, Crianças Especiais, onde a gente troca informações com as famílias. E a maioria das pessoas lá são pessoas em alta vulnerabilidade social, são pessoas bem simples. E uma das mães, ela estava contando, estava fazendo o almoço, e ela pegou o filho tentando rasgar a tela, porque ele queria se matar, porque ele fez um canal no YouTube, e as pessoas estavam falando para ele que o canal dele ele tem deficiência, né? Então ele tem dificuldade da fala, e as pessoas falavam para ele que era melhor ele se jogar pela janela, porque o canal dele era uma porcaria. E a mãe precisou internar o menino no meio da pandemia. Então, as mesmas com os pais do lado, acompanhando, a mãe falou, só estava cozinhando. Não é que eu deixo ele sozinho fazendo as coisas. As pessoas estão se empoderando muito do mal, estão com tempo, estão se empoderando cada vez mais do mal, né? Tem alguém aqui pedindo um oi. Fixes Emanel. Ele acabou de falar, Oi! ele Tudo falou bom? que ele tem 11 anos e sofre bullying na escola. Olha, e você não pode aceitar, viu? Você tem que informar o professor tem a obrigação de informar a coordenação. Agora a gente vai falar sobre isso, tá? E aí, ainda sobre o cyberbullying, né? A gente tem que ficar de olho nesses meninos. E o cyberbullying, para ele acontecer aqui, esse bullying virtual acontecer dentro do contexto que a gente está falando, que é da lei de combate ao bullying, ele tem que ser feito pelo pessoal do clube, pelo pessoal da escola, por esse pessoal, né? Que está ali no convívio com ele e que está fazendo isso aí via utilizando aí de tecnologia, né? E dói, gente, dói muito. Uma criança que sofre bullying, ela vai ficar deprimida. E essa depressão, ela pode eclodir em coisas piores. Nós sabemos disso, né? Aqui em Goiânia, no ano passado, nós tivemos algumas perdas, assim, que a gente não compreendia, sabe? Criança de 10 anos, 8 anos, assim, uma coisa surreal. E quando a gente ia investigar, assim, as notícias que nós tínhamos, bullying. Tá vendo tanto que isso é sério? Esse assunto, Letícia, que você está tratando aqui, que você escolheu para falar hoje, eu te parabenizo, porque as pessoas precisam falar de bullying, né? Às vezes as pessoas acham, eu não preciso saber disso, eu já sei o que que é, né? Sim. Mas não sabe. Primeiro, não sabe nem usar o termo da forma adequada. Segundo, não sabe realmente o que é e não sabe como lidar. E muito menos sabe quais são as sanções. Sim. Então, Tatiana, você podia falar um pouco para a gente os efeitos legais que podem causar uma conduta dessa? Quais as sanções? O que pode acontecer com uma criança, com um jovem que pratica isso? O que Então, pode. isso está muito ligado e não está ao mesmo tempo com os objetivos da lei, né? Por quê? Quando a lei de combate ao bullying, ela era um projeto de lei, eu acompanhava ela ali direto, porque eu estava louca para ela ser sancionada, passar logo pelas casas do Congresso e virar lei, né? Eu estava doida. Nossa, finalmente a gente vai ter uma lei anti-bullying. Só que aí ela foi aprovada, mas foi aprovada com um texto muito assim fraco, né? Inclusive, o Brasil é o país que tem mais casos de bullying em relação ao resto do mundo, né? O Brasil Não, é o o Brasil é o quarto país. quarto. Eu vi que ele era um dos É, bem eu, ruins. o Brasil ele perde primeiro para a República Dominicana, depois para o Equador, depois para o Panamá. Aí no quarto lugar ele empata com o Paraguai.
tá E bom? aqui Então, ó, poucas políticas públicas efetivas para que isso pare de acontecer, né? Não existem temos poucas. poucas políticas públicas nesse sentido, né? O MEC, ele tenta fazer o papel dele. Eu vou até juntar aqui com os objetivos da lei. A Hum, lei, ela veio com os objetivos, e os principais objetivos dela era o quê? Combate, prevenção, capacitar os professores, né? Cuidar de quem sofreu bullying e de quem praticou bullying, dando uma assistência tanto psicológica como jurídica, se precisar, né? Então, esses eram os principais objetivos dessa lei. E aí você me pergunta, ai, Tatiana, mas cadê a punição? Nesses objetivos aí a gente não tem punição, não? Então, gente, a ideia do legislador não foi punir. A ideia do legislador foi combater. A partir do momento que o menino agride, ele tem que ser tratado psicologicamente, né? Esse é o entendimento que a gente tem aqui. E aí, gente, a gente pensa assim, e agora, o que eu faço? Meu filho está sofrendo bullying, ele está muito constrangido, ele está depressivo, o que eu faço? Isso é tão sério, mas tão sério. E a responsabilidade, ela é tão da escola, mas tão da escola, que por mais que o legislador tenha falado nessa lei que as escolas têm que fazer essas campanhas, que as escolas têm que combater o bullying, o legislador ele achou por certo também colocar isso lá na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é a nossa lei que trata da nossa educação, né? Então, o que ele fez? Ele alterou o artigo 12 da lei de Diretrizes e Bases da Educação para dizer o seguinte: a escola ela é responsável por uma cultura de paz em seu ambiente, né? E tem que combater o bullying. Então, a ideia era essa. Aí, meu filho sofreu bullying. A escola, eu já sei que a escola é responsável, tanto é que quando todo início de ano, que a escola tem que mandar o planejamento dela para o conselho estadual, para a Secretaria da Educação, ela tem que colocar quais serão as campanhas que ela vai fazer com relação ao bullying. Aí tem escola que adota livro literário, tem escola que faz palestras, tem escola que faz teatro, né? Tem contação de história nesse sentido. Então, ela tem que apresentar para a Secretaria da Educação quais são, porque ela tem que fazer. Isso aí ela tem que fazer. Por isso que vocês que têm crianças na escola, vocês vão perceber que antigamente a gente não tinha esse tanto de campanha que a gente tem hoje. Não é simplesmente porque a escola resolveu fazer, não. Ela é obrigada a fazer. é Né? porque ela Ela é tem tão que fazer. tá preocupada. Algumas estão, mas Não, isso aí faz parte do combate que está na legislação e que inclusive mudou a LDB, né? E aí, mas Tatiana, quando a gente precisa punir um bully, né? A gente chama de bully aquele cara que agrediu, né? O bully, né? Quando a gente precisa punir esse bully, como que a gente faz, né? Porque você está me falando que a lei foi frouxa, que a lei não trouxe punição. Aí, pessoal, existem outras fontes do direito para a gente estar recorrendo, né? Aí é a hora que a professora aqui tem que falar um pouquinho mais difícil, né? Nós temos no direito outras formas da gente buscar argumento para proteger aquela pessoa que está sofrendo bullying. Nós temos o que nós chamamos de jurisprudência, que são julgados, né, de diferentes tribunais. Nós temos a doutrina. A doutrina nada mais é do que os livros que a gente compra, os bons artigos que a gente lê, né? Então, isso tudo é muito importante para a gente construir. Se a gente não tem uma legislação, né, a gente constrói com outras coisas. E aí, o que acontece? A gente tem uma doutrinadora, né? Ela é da minha época, não é da época de vocês, não. É a Maria Helena Diniz, né? E a Maria Helena Diniz tá se entregando aí, Alex. A Maria Helena Diniz,
ela fala muito, né, dessa questão. Acho que de todos os civilistas, ela é a que fala mais com relação a essa questão da defesa da pessoa que sofre o bullying. Ela costuma dizer que a agressividade do bullying, né, a agressividade dessa pessoa que pratica o bullying, ela fere gravemente os direitos de personalidade dessa criança. E a partir disso, né, afetando a dignidade dessa criança, desse adolescente, aquela criança ela pode ser indenizada por aquilo. Por quê? Porque ela passou por um constrangimento. Então, a partir do momento que a vítima de bullying ela passa por esse constrangimento, ela passa também a nascer o direito à indenização. A indenização por esse dano moral que ela sofreu. E se for um bullying físico, um bullying material, não vai ser nem só moral, vai ser um bullying também, indenização em pecúnia por aquilo que ela perdeu, né? Então, vejam bem, então a própria doutrina vem ensinar isso pra gente, mas também a gente tem o Código Civil. E o Código Civil, ele diz o seguinte, porque imagina só, um menino faz bullying com outro menino. Ué, mas como é que eu vou acionar esse menino de 13 anos? Sim, ele não pode ser acionado de acordo com Pode. Ele é inimputável, ele não pode. anos. E aí, o que faz? Isso. Aí, o Código Civil, ele vem dizer lá no artigo 1634 que os pais são responsáveis pela criação e educação do filho. Então, todo pai ou responsável legal, ele tem essa responsabilidade de criar e de educar, tá bom? Isso é muito importante. E aí, esse pai ou responsável legal, é que vai ser processado. Porque ele tem responsabilidade. Pai, porque pode acontecer, você é um pai super consciente, você é um pai que ensina, você é um pai que explica, mas a criatura divina, seu filho, não entende. E aí? Acontece. Olha, eu vou te falar uma coisa. Quando a gente fala de indenização, né, muita gente vira para mim e fala assim: mas doutora, eu não quero receber dinheiro da família do menino que machucou meu filho, que constrangeu meu filho, que judiou do meu filho. Eu não quero isso, eu só quero justiça, mas eu não quero o dinheiro deles. Aí eu respondo sempre a mesma coisa para as pessoas. Eu falo, gente, a indenização, ela tem um caráter pedagógico. É pedagógico. O processo tem um caráter pedagógico. O que é pedagógico? Ele vai ensinar alguma coisa para essas pessoas, né? Vejam bem, o menino fez bullying com outro. A escola descobriu e deu uma advertência para ele. Ele chega com a advertência em casa porque ele bateu no outro. Ou xingou o outro, né? Tava xingando o colega. Aí o pai pega a advertência dele, lê. Mas, menino, você é custoso, hein? Não faz isso não, moleque. Para com isso. Aí passa um tempo, esse mesmo menino, ele começa a bater no outro, né? Começa a bater no outro coleguinha. Aí chega uma advertência de 3 dias. Aí o pai tem que assinar essa advertência de 3 dias, pega a advertência, olha, lê a advertência e fala: oh, meu Deus, meu filho, não faz isso mais não. Ele é igual o pai, gente. Como é que pode ter puxado o pai desse jeito, né? E fica nisso. Agora eu te garanto que no dia que chega a intimação do judiciário, de que tem uma petição inicial protocolizada lá no fórum, aí a coisa é diferente. Quando chega uma intimação da delegacia para ele ir lá fazer um depoimento, aí a coisa é diferente. Quando ele chega a ser processado na área civil, gente, pensem bem. O pai vai ter que matar serviço, vai ter que ir na audiência de tentativa de conciliação. Depois, ele vai ter que ir na audiência de instrução e julgamento. E depois, ele vai ter que pagar por isso. Por todo esse constrangimento que ele está passando, ele ainda vai pagar.
Tem pais que só entendem nessa linguagem, né? Na linguagem de desembolsar a quantia, né? Exatamente. Esse mesmo pai, né? Esse mesmo pai que falava assim: meu filho, não faz isso não, meu filho, para com isso. Eu te garanto que a forma como ele vai falar com o filho dele agora vai ser diferente. Vai ser bem diferente. Tatiana, por exemplo, a gente fala isso numa figura. Você está falando isso de os pais irem buscar os seus direitos. Ok. Mas assim, e no caso de famílias, porque nós temos um trabalho no grupo, né, de pessoas em vulnerabilidade social. Eles podem Sim. procurar quem nesse momento? Tanto para ação civil quanto ação penal. Por exemplo, se você tem recurso, você procura um advogado. Ok. Se Uhum. você não tem recurso, como é que você pode fazer? Quando você não tem recursos, você procura a Defensoria Pública, né? E olha, pessoal, a Defensoria Pública hoje no Brasil, ela está desempenhando um papel sensacional. Doutora Tatiana, só para esclarecer, desse Defensoria Pública Estadual, porque agora com esse negócio do auxílio emergencial, Ah, sim. Auxílio emergencial é na União, pessoal. não, Agora, para você resolver questões aí de ordem aí educacional, desde que não seja numa universidade federal, é no estado, tá bom? Então, a gente está falando de criança matriculada na escola municipal, de criança matriculada lá no fundamental. Então, sim, você vai se dirigir até a Defensoria Pública Estadual, né, e vai conversar e vai dizer o que está acontecendo. Mas você também pode fazer já outra coisa também. Você pode ir para uma delegacia, né? Você pode ir para uma delegacia e fazer uma ocorrência. inclusive Aí, aqui em mas, aí você fala assim, mas Tatiana, vai enquadrar em quê? Aí é a hora que a gente vai ter que recorrer ao Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Nós não temos as infrações. sim, Nós temos, não temos? A gente tem condições de pegar esses tipos de bullying e conseguir casá-los com alguma coisa dentro do estatuto, uma infração, né? Então, olha só, apanhou, tá apanhando, por que que não pode ser lesão corporal? Né? Tem menino que chega em casa roxo, machucado, arranhado, isso aí é lesão corporal, tá bom? Então, a gente vai casar lá na delegacia, você vai contar pro escrivão, né, a situação e ele vai encaixar aquilo ali, tá? Por e no, quê? Porque, infelizmente, a lei não ajuda a gente. tá, e no caso das pessoas com deficiência, inclusive tem alguns estados que já têm a delegacia específica para a pessoa com deficiência, né? Vale ressaltar Temos. isso. Nós temos alguns estados, São Paulo tem, Goiás tem, logo, logo a gente vai ter em Alagoas, né? E o que seria essa delegacia de atendimento à pessoa com deficiência? Não é simplesmente pro forma, não, gente. A necessidade de uma delegacia desse jeito, ela vem das necessidades do público. Então, veja bem, um público cadeirante, um público cego, um público surdo, um público com deficiência mental, né? Então, eles têm que estar preparados tanto para receber aquele pessoal, como também eles têm de estar preparados para diligenciar da forma correta. Uma delegacia dessa, ela tem que ter uma impressora em braille, né? Como é que a pessoa cega vai ler os autos? Como que ela vai assinar uma coisa que ela não sabe o que está escrito? Vai ter que ter um intérprete de Libras, aquelas Tem faixas de. que ter intérprete de Libras também. Essa delegacia, ela precisa de um intérprete lá, né? O que mais que a gente precisa? Uma delegacia completamente acessível. Eu sou cadeirante, então ela tem que ser totalmente acessível para esse cadeirante ir lá. Paulo é fantástica. Eu estive lá no mês passado, ela é muito legal. A daqui eu tô sempre lá. É, foi a primeira vez que eu achei bem legal. A gente fez um curso, né? Eu falei de autismo, né? Para o pessoal da delegacia, conversei, falei como é que funcionava, até para ajudar na capacitação deles, né? Para agir com esse público. Aí de vez em quando a delegada me liga, né? Vem cá, eu vou lá bater um papo com eles, né? Uma Então, dúvida, Tatiana, tem uma dúvida aqui da doutora Carla, do Autismo pode Legal. falar. Até o artigo 88 da LBI cabe nesses casos? Então, Carla,
vai depender. A gente vai conseguir colocar essa conduta que aconteceu dentro do artigo 4º, parágrafo 1º da LBI, que fala que aquela pessoa ela foi discriminada em razão da deficiência dela. Esse aluno lá na escola que foi constrangido, ele sofreu bullying por quê? Foi por conta da deficiência dele? Se foi por conta da deficiência dele, sim. Agora, se não foi por conta da deficiência dele, não. Digamos que ele é uma criança que não tem um braço, né? Ele é uma criança que não tem um braço, mas ele não sofre bullying porque ele não tem o braço. Ele sofre bullying por um outro motivo, né? Então, a gente tem que conseguir caracterizar. A gente só usa o artigo 88 da LBI, que dispõe sobre essa sanção, né, à discriminação da pessoa com deficiência em razão da deficiência dela, quando a gente consegue encaixar a conduta lá no artigo 4º, parágrafo 1º. Se a gente consegue encaixar lá, a gente tem a sanção de cá. Ok. Oi, só um minutinho. Travou? Ah, não travou. Não. Não, porque eu estava respondendo uma pessoa que me perguntou sobre o endereço da delegacia em São Paulo. Eu estava respondendo, porque eu falei que depois eu passo para ela, aqui em São Paulo, onde é que fica. E as pessoas, inclusive, vou ser sincera para você, eu estive numa palestra na Assembleia Legislativa de São Paulo há uns 6, 7 meses, e eu não sabia que existia uma delegacia. Vou ser sincera para você, eu não sabia. Fala-se daí... muito pouco de uma delegacia que deveria dar uma publicidade maior a ela. Deveria dar um destaque. Meus alunos, eu estou levando meus alunos para lá. Porque nós, lá no direito, na prática, quando eu tenho alguma turma de prática jurídica, eu sempre levo os alunos numa delegacia, quando eu vou falar de inquérito policial, quando eu vou falar desse tipo de coisa para eles, né? Aí, antigamente, eu gostava muito de levar meus alunos de homicídios. Aí eu cansei, aí eu passei a levar eles, né, do menor infrator, né? Aí eu cansei. Aí abriu da pessoa com deficiência. Aí eu falo para eles, vocês vão todos para a delegacia da pessoa de atendimento à pessoa com deficiência comigo, porque vocês não vão sair dessa faculdade sem saber onde é, como funciona e a importância dessa delegacia, né? Aí agora meus alunos estão, ó, craques nisso aí. Ah, então. Que mais que a gente pode falar? Quais as precauções? A gente está falando você falou de ações punitivas. Quais ações preventivas os pais podem tomar para evitar? Na verdade, a prevenção feita pelos pais é observação, é estado de alerta. Os pais, eles têm de estar alertas para sinais, para mudanças de comportamento, né? Agora, a escola, ela tem que estar em cima. O professor, em especial, ele tem que estar muito atento ao que está acontecendo. Tem que estar muito atento. E aí, quem vai fazer alguma coisa a partir do momento que aquele bullying ele é identificado? Não é o professor. O professor, ele identifica, ele leva para a coordenação vai tomar as providências que ela tem que tomar. E ela vai comprovar que, quando eu falo coordenação, eu estou falando da escola, da gestão da escola. E ela vai comprovar que ela está fazendo aquela diligência, que ela está tentando, né? Por quê? Porque se a escola tenta da forma adequada e comprovada e não consegue, é uma coisa. Agora, se ficar claro que a escola foi omissa, aí é outra coisa. Tanto é que as ações podem ter a escola como elemento solidário lá no polo passivo. O que eu estou querendo dizer? O pai, a família da criança agredida pode entrar na justiça, né, na justiça civil, contra a família, né, o responsável legal da criança que praticou o bullying e a escola junto. E daí que ela vai ter organização, no caso. Exatamente. E a escola vai entrar e vai ser responsável por isso, né? Como a gente está falando aqui para o nosso público, né, que é um público PCD, é o seguinte, pessoal, é muito importante que vocês saibam o que é um tutor e o que é um curador, tá? Porque eu vejo que as pessoas empregam esses termos de forma equivocada. Olha só, quando a criança é vítima de bullying, quando a criança é o agressor, ela tem os pais ou responsáveis legais. Quando a gente está falando de pais,
vocês sabem do que a gente está falando, mas quando a gente está falando de responsável legal, quem é esse responsável legal? Olha só, existe aí a figura do tutor e a figura do curador. O tutor é aquele que a criança perdeu o pai e a mãe. Ela não tem pai nem mãe. Então é nomeado um tutor para ela. Uma pessoa que vai ser responsável por gerir o que, quiçá, ela tenha recebido, né, de herança, né, que cuide dela. Agora, o que seria o curador? O curador é diferente do tutor, porque o tutor é só até os 18 anos. Isso se ele não foi, o menor não foi emancipado aos 16, que ele pode ser emancipado aos 16. Então, o tutor fica responsável até os 18 anos. Passou dos 18 anos, se houver necessidade de curatela, né, de ter esse curador, aí a gente vai ter o curador, que também é uma pessoa que tem responsabilidade sobre essa pessoa, geralmente com deficiência intelectual. E só uma dúvida. Muitos pais perguntam, a escola tem essa responsabilidade. E o professor? Porque tem alguns professores que veem o bullying, eles têm as crianças com deficiência na classe, normalmente segue o baile, com o conteúdo que a gente sabe não é nem adaptado, segue o baile e deixa lá no cantinho, às vezes não é feita a inclusão. E eles estão percebendo que, além de tudo, aquela criança tá sendo excluída, ela tá sendo. E ele não faz nada, porque ele tá deixando lá no cantinho só para incomodar. Esse professor, ele pode ser acionado também por essa inércia dele de não tomar nenhuma providência em relação ao que está acontecendo? Pode. Eu dou muito curso para secretarias de educação, para municípios, né? Geralmente eles me chamam para dar curso para os professores. E eu fico muito à vontade para falar com os professores, porque eu sou professora, eu sei o quanto é difícil estar numa sala de aula, eu sei o quanto é difícil controlar uma sala de... E eu sei também o quanto é difícil a gente ter um aluno de inclusão, porque a gente acaba que a gente tem que ter um esforço diferente, né? Mas não existe nenhum aluno que realiza a gente mais profissionalmente do que aquele aluno nosso de inclusão. Aquele faz, assim, o nosso dia ficar lindo, né? Quando a gente percebe que a gente conseguiu oferir ali aprendizado, né? E esse professor, ele tem que tomar muito cuidado, né? Por quê? Ele pode estar incorrendo aí em várias questões tipificadas no Código Penal, na própria lei do bullying, né? Olha só, o professor, ele tem que estar, como eu disse para vocês, ele tem que estar atento. Por quê? Esses dias eu vi talvez até vocês tenham visto também, um vídeo, né, que viralizou alguns meses atrás, de uma professora sentada na mesa dela, lá escrevendo, e um menino no fundo da sala apanhando. Aí o outro que tá gravando, ele fala, isso aqui acontece direto, e ela não faz nada. Cadeia. Sim. Cadeia. Né? Ela tem responsabilidade por aquilo ali. Olha a omissão dela. Dá pra colocar ela num monte de artigos. Não, e no caso, por exemplo, um aluno, ele tem uma crise nervosa, e ele... Mas aí seria no caso de ataque, não seria bullying. Até ataca um colega, mas seria uma coisa pontual. Por exemplo, uma pessoa em autismo, uma criança não, em mas autismo... aí a gente está falando de um surto, né? A gente está falando de uma crise. Aquele primeiro elemento que você falou, que tem que ser repetidas vezes, né? Tem que ser repetido. Uhum. Não, porque daí, às vezes... Repetitivo e com desequilíbrio. Não, porque alguns pais... Eu já vi pais em grupos, eu faço parte de vários tipos de grupos, né? Grupos de alta sociedade aqui de São Paulo, falando que tinha uma criança com autismo e ela teve uma crise durante a aula e ela bateu no filho dela. E ela queria processar a escola por queria processar o pai dessa criança por bullying. Mas nesse caso não se aplica, né? Não, ela não ia conseguir fazer isso, não. Né? Dificilmente ela ia conseguir. Gente, a partir do momento que o seu filho, ele é uma vítima, vamos falar que eles são as vítimas, porque nós estamos aqui com potenciais vítimas, né? A partir do momento que ele é a vítima, a primeira coisa que você tem que ter em mente é que você precisa de provas, tá? As provas, elas são importantíssimas. Ah, Tatiana, como é que eu vou conseguir prova? Eu não tô lá, como é que eu vou descobrir? Olha, eu costumo dizer o seguinte, é muito bom você estar inserida num grupo de pais, hoje a gente tem grupos de WhatsApp, ter amizade, né?
extra escola com alguém, porque é aquele coleguinha fora da escola que vai te contar. Você vai lá na casa dele no churrasco ou para fazer a tarefa, você vai dar uma conversadinha com ele, ele vai te entregar tudinho. Ele te conta tudo, né? Então, é das formas da gente saber se aquela criança está sofrendo alguma coisa, além dos sinais, né? Nós, pais, nós temos que estar atentos. Qualquer roxo que aparece no meu filho, eu já saio procurando por que aquele roxo apareceu. Enquanto eu não descubro de onde que veio aquele roxo, eu fico com a pulga atrás da orelha. Não, e qualquer né? carinha tem que ficar observando o que é, o que aconteceu. Exatamente. E o psicológico. Gente, muito cuidado com a criança, com o adolescente, mas principalmente com a criança que começa a ter medo das coisas de uma hora para outra. Aquela criança que dormia sozinha no quarto dela e de repente ela tem medo de dormir no quarto dela, ela começa a ter pesadelo, ela eventualmente pode fazer xixi na cama. Sabe, quando você percebe assim alguma coisa errada, leva num psicólogo. Porque o psicólogo vai conseguir tirar dela aquilo que você não vai conseguir. Por quê? Porque pode ser que ela esteja sendo tanto uma vítima, mas ao mesmo tempo uma vítima muito acuada e ameaçada. Então, é o mesmo caso daquela criança que sofre abuso sexual, né, de um adulto e que tem medo daquela pessoa matar a família dela. Ok. Você tem mais... Tá encerrando aqui nosso tempo, que daqui a pouco começa a Passa travar. rápido, né? Passa. Ficaria que horas, né? Ixi, dá para falar o resto da noite sobre bullying. Você tem mais coisa para acrescentar? Sim. Gente, a gente está falando de responsabilidade, né? Os pais têm responsabilidade, a escola tem responsabilidade, mas eu quero que vocês entendam que o município e o estado, eles também têm responsabilidade, tá? Quando a gente está falando de uma escola privada, a gente está falando que aquela escola ela pode ser, inclusive, processada. Mas quando a gente está falando de uma escola pública, a gente tem, inclusive, julgados condenando o município, condenando o estado, pelo bullying que a criança ou adolescente com deficiência sofreu lá dentro. Ela sofreu e a escola deixou. Então, o estado e o município também, eles podem ser acionados juntamente com os gestores, tá bom? Diligência. Precisa de prova, professora? Precisa. Você precisa de provas para poder ir numa delegacia para dizer, olha, está acontecendo isso, isso e isso com meu filho. Mas tenha provas. Que provas seriam? Pode ser tanto testemunhal, como pode ser equipamento. A equipamento como? Ué, seu filho sofreu um bullying, um cyberbullying, um bullying virtual, né? Então você vai lá, printa, né, aquele material. Ou então você tem algum arquivo que você recebeu, você leva o seu computador ou o seu celular até o cartório, e lá no cartório eles vão redigir uma ata notarial dizendo o que consta ali naquele equipamento. Você não vai levar o equipamento para dentro do processo. Sim. Você vai levar a ata. Então você redige uma ata e aí você tem aí a prova que você precisa. E primeiro, diligencia com a escola. Diligenciou com a escola, deu certo? Ok. Não deu, delegacia, não deu, Ministério Público. Ok, então. Então, Tatiana, eu agradeço a sua presença aqui hoje. Eu fiquei muito feliz quando você aceitou o meu convite. Você sabe que você, para mim, é um exemplo. Obrigada, Letícia. Você adora as aulas. Sempre engrandecendo, sempre trazendo conhecimento para as pessoas. Quem conhece a Tatiana tem um Instagram, Inclusão e Direito. Não, Direito. Direito e Inclusão, a gente tem o YouTube, Direito e Inclusão, a gente tem o Instagram e tem o Facebook. E o site. E ela está produzindo um material muito legal no YouTube dela. Eu tô lá também. Tá. Fico um convite para vocês conhecerem. Muito obrigada pela presença de vocês nessa tarde. A gente tá marcando as lives cedo, porque o pessoal está questionando por que eu não estava muito marcando mais às 9, tô marcando assim, porque tá travando muito. Sim, é bom que fica aqui gravado, o pessoal assiste depois, né? Seguem, né? Mas eles gostam de participar ao vivo, né? Ah, sim. Então... Coloca a pergunta lá e marca a gente. Fácil. Alguém tem uma dúvida? Vou marcar aqui quando eu salvar a nossa live, vou salvar e vou colocar os contatos da professora Tatiana, e daí se vocês tiverem alguma dúvida, manda um direct message para ela
que ela sempre responde, ela é ótima. Eu Foi assim, sempre dou um jeito. E olha que não são poucas mensagens, viu? então, obrigada pela presença, obrigada a todos pela presença. Eu que agradeço o convite, pessoal. Olha, beijo para vocês, fiquem com Deus e espero ter contribuído aí um pouquinho, tá? Tô lá no Direito e Inclusão. Tchau, tchau. Então tá bom. Ai, deixa eu tentar desligar aqui. Olha o TDAH da Letícia, gente. Não, não é. Entrou uma mensagem de WhatsApp, vai ficar salvo agora, né? Mas uma mensagem de WhatsApp aqui e eu não consigo encerrar a live. Obrigada, gente. Boa tarde. Tchau, tchau.